Bem, gente, nós estudamos agora a fotossíntese e vamos ver que fatores que vão interferir nesse processo fotossintético das plantas, né? Então, a intensidade com qual a célula vai executar a fotossíntese, ela pode ser avaliada pela quantidade de oxigênio que ela está liberando e pela quantidade de gás carbônico que ela está absorvendo. E isso, quando vai se medir, percebe-se que pode aumentar ou diminuir de acordo com a condição ambiental que a planta vai estar submetida, né? E tem parâmetros para poder medir isso aí, né? São parâmetros que são utilizados para poder ver como que a planta vai estar desenvolvendo essa fotossíntese, né? Então, são os parâmetros conhecidos como fatores limitantes de fotossíntese. Esses fatores, eles podem ser intrínsecos, né, que são fatores que estão relacionados à planta, ou extrínsecos, que são fatores relacionados ao ambiente. Os intrínsecos são a disponibilidade de pigmentos fotossintetizantes que vai estar disponível nessa planta, né, e a disponibilidade de enzimas e cofatores. E os extrínsecos, concentrações de gás carbônico no ambiente, temperatura, comprimento de onda e intensidade luminosa. Como disponibilidade de pigmento fotossintetizante, nós temos aí, né, que a clorofila é a principal responsável pela captação dessa energia, né, ou seja, pela captação da luz solar, da energia luminosa. E a sua falta vai restringir a capacidade de captação. Então, a quantidade de clorofila que vai estar disponível na planta no momento de absorver essa luz vai interferir no seu resultado fotossintético. A disponibilidade de enzimas e cofatores também, porque todas essas reações fotossintéticas que nós vimos aí, elas envolvem a participação de enzimas e cofatores. Então, a quantidade deve ser ideal para que a fotossíntese aconteça na sua intensidade máxima. Como fatores extrínsecos, né, o gás carbônico aí. Então, sem o gás carbônico, a fotossíntese não acontece, né, é nula, ela não ocorre. E com o aumento do gás carbônico, a intensidade do processo também vai aumentar. Só que essa elevação desse resultado, né, que nós temos aí de quantidade de gás carbônico e intensidade do processo, ela vai ser limitada, porque ela encerra quando todo o sistema enzimático envolvido na captação estiver saturado. A temperatura também. Qualquer temperatura abaixo ou acima da considerada ótima, vai resultar numa condição limitante para a fotossíntese acontecer, né? Então, a elevação de 10 graus na temperatura duplica a velocidade da reação. E a partir de temperaturas próximas a 40 graus, também começa a ocorrer a desnaturação enzimática, o que também não é interessante. Então, não pode ser temperatura nem muito baixa e também nem muito alta. E existe uma temperatura ótima para que aconteçam os processos fotossintéticos. E essas temperaturas, elas são específicas para cada espécie vegetal. A intensidade luminosa é o seguinte: aumentando a intensidade luminosa, a taxa de fotossíntese também vai aumentar. E acima dessa intensidade luminosa, chamada de ótima, não haverá mais melhoria na taxa de rendimento. E abaixo vai ficar com déficit de produção, né, de fotossíntese aí. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra para a gente exatamente isso aí. O gráfico, né, ele é crescente até chegar ao ponto ótimo. A partir desse ponto ótimo, a intensidade de luz pode aumentar, que a taxa de fotossíntese não vai modificar. E o comprimento de onda. A assimilação da luz pelas clorofilas A e B vai determinar, né, o espectro de ação da fotossíntese. Então, uma planta verde, para que essa planta execute a fotossíntese, não deve ser iluminada com a luz verde, porque essa luz vai ser totalmente refletida por essas plantas. Então, nós temos aqui o espectro de ação de radiação eletromagnética, né, que vai mostrar para a gente aqui que a atividade fotossintética considerada excelente vai ser de 400 nanômetros até mais ou menos 450, 500, que é quando a planta, né, vai estar absorvendo esse comprimento de onda e não vai estar refletindo, e a partir também dos 700 nanômetros, que é considerada a luz vermelha.